Olá a todos, bem-vindos a mais um live das legislativas e isto é daquelas coisas que vai ficar aqui só para as pessoas que virem isto em deferido, porque vocês ainda não entraram aqui, mas hoje vamos ter aqui a Joana Mortágua, cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Setúbal e deputada do Bloco de Esquerda já. Vamos ter a moderação do Jornal Crónico do Afonso Madeira Alves e vamos falar um bocadinho sobre as propostas e o futuro do Bloco de Esquerda com a Joana Mortágua. Vou só aqui convidar o Crónico e a Joana. Olá, Afonso. Ora, boa tarde. Como estás? Tudo bem contigo? Tudo bem? Ouve-se bem e tudo isso? Tudo Ouve-se tranquilo? impecavelmente. Nice. Sim, senhor. Caraças. Tem aqui uma coisa XPTO, mas não a estou a saber usar. Estou com uma ring light antiga. Ui, isto agora é sério? Só te digo, porque fiquei no trabalho, parte má, estou no trabalho até às 7, parte boa. Temos aqui a hipótese de usar aqui umas luzes todas espetaculares e não sei o quê. Mas, tanto de ver se a Joana vem aí, vou ter-lhe mandar. Já voltei. Ok. Eu agora estava a pensar, será que sou eu que estou aqui a falhar? Não, isto ok. Não. Ok. Desculpa. Não, estou aqui a falar com as pessoas. Estava a dizer que é muito giro que isto não dê para se editar o vídeo e cortar este tempo de elevador. Olha, cá está a Joana Mortágua, já cá está. Por acaso era uma coisa que fazia sentido, não é? A ver se falo com o Marco. Olá, Joana. Tudo bem? Olá, Joana. Boa tarde. Bem, temos de facto este problema que este vídeo agora vai ter tipo 2 minutos de... Espera aí, vou só mandar uma mensagem à Joana. Mas pronto, olha, quem vir e se aguentar é corajoso, isso é que é importante. Joana, não te assustes que eu estou aqui com um setup todo profissional, mas como sou um trabalhador a recibos verdes não tenho horários e portanto ainda estou no trabalho. É o que dá a não se combater eficientemente a precariedade neste país. Mas pronto, nós temos a sorte de ter aqui a Joana hoje também, porque a Joana apanhou Covid a fazer campanha, que é uma parte boa. Mas vamos ter aqui, não estava fácil ter aqui pessoas do Bloco de Esquerda, até porque a Leonor Rosa se esqueceu de mim, mas veio cá a Joana, que é uma presença ótima para representar as ideias do partido e o que é que o partido vai ser daqui para a frente. Tem sido a conversa que nós temos tido aqui desde que começámos a fazer esta série de conversas. Joana é o Afonso, já agora, o Afonso Madeira Alves é do Jornal Crónico. Olá, É a pessoa mais centrista do mundo, nunca se atravessa sobre assunto nenhum, portanto achei que era um bom moderador para nós termos aqui. É o extremo centro porque estou aqui como moderador, é só por isso. Ok. É o extremo centro. E vamos fazer uma tentativa de uma pergunta minha e uma do Afonso, e o Afonso tem umas perguntas mais estruturadas que eu, como é óbvio, eu só compenso com a luz, e portanto o Afonso vai começar. Muito bem, antes de mais, Joana, muito obrigado por estares aqui. Eu vou começar com uma questão que vou tentar fugir ao que tem sido o tema de campanha em relação ao salário mínimo e salário médio, mas ao mesmo tempo focando-me um bocadinho nisso. E falo um pouco sobre o Bloco. Tem uma proposta que não é de agora, mas que volta a ter um programa eleitoral, que tem a ver com o leque salarial, para combater a desigualdade salarial nas empresas. Para quem não sabe, passo a explicar a medida. O que o Bloco propõe é uma penalização de empresas que excedam um leque salarial de referência, e este leque é a diferença entre
o máximo e o mínimo que uma empresa paga aos seus trabalhadores, barrando-lhes o acesso a concursos públicos e outros benefícios fiscais. A minha pergunta é se esta proposta é dirigida a grandes empresas, como por exemplo a Jerónimo Martins, e se é quase como um ultimato, ou se é um mecanismo que tenciona incluir aqui e que tenciona incutir uma nova mentalidade empresarial às PMEs. Ok, então boa tarde a todas e a todos e muito obrigada por me terem convidado. A questão da estagnação salarial é um problema, porque é um problema para a vida das pessoas que não conseguem fazer face às despesas diárias da sua vida, e nós sabemos que a inflação está aí e ela não parece que vai abrandar nos próximos tempos. Aliás, a tendência é a contrária, é de crescer um conjunto de preços, depois também podemos falar sobre essas questões. Mas há de facto um problema de salários baixos em Portugal e isso determina o perfil da nossa economia. Nós o que temos dito é que queremos uma economia, um perfil de desenvolvimento que não se baseia em salários baixos, em emprego desqualificado. Pelo contrário, queremos uma economia qualificada, que paga bem, e isso tem todas as vantagens para as pessoas, para o consumo interno, para o próprio desenvolvimento do país. A medida que tu falaste é uma das medidas possível, tem a ver com estes leques de referência, portanto não há, nem é possível, e por isso é que nós também insistimos tanto na contratação coletiva, não há uma alteração automática dos salários médios por decreto. Isso pode ser feito na função pública e aliás tem de ser feito, mas não pode ser feito no privado. Agora, se nós queremos uma economia com um perfil diferente daquela que temos, do ponto de vista salarial, então o Estado, nas políticas públicas e nas ajudas que dá às empresas, tem que ter critérios. Que critérios é que são esses? Vamos então determinar. Nós achamos que o emprego é o principal critério para as ajudas públicas. Já há esse tipo de benefícios, já há benefícios para investimentos que criem emprego. Portanto, não é nenhuma novidade do ponto de vista conceptual, é apenas introduzir o leque salarial de referência como um desses critérios que determinam apoiar esta empresa em particular é ou não benéfico para a nossa economia. Esse apoio, esse dinheiro que é de todos, porque é dinheiro público, vai ser gasto numa política económica que beneficia os salários ou vai ser desperdiçado de outra forma. Essa é uma das medidas. Já falei também da contratação coletiva, mas há outras medidas que nós propomos, e falo, há bocadinho a Jónia falava dos recibos verdes. Nós sabemos que há uma grande percentagem, 2/3 dos jovens trabalhadores não têm contratos permanentes, e os contratos precários são em média 300 euros mais baratos, têm salários 300 euros mais baixos do que os contratos permanentes. E, portanto, uma economia que combata a precariedade, que direciona apoios públicos, que promova a contratação coletiva para que haja em cada setor também algum tipo de regras sobre os salários que são pagos. Uma economia que valorize mais a contratação do que o pagamento de horas extraordinárias, por exemplo. Se as horas extraordinárias forem muito baratas, isso é uma forma não apenas de desvalorizar o trabalho, como um desincentivo à contratação permanente de trabalhadores. É com regras laborais e direcionando apoios públicos que se altera o perfil salarial da economia, e essa é a nossa proposta, porque é uma proposta de combate às desigualdades. As desigualdades não se combatem só pelo salário, nós sabemos. Estas políticas sobre os salários depois têm que ser combinadas com outras grandes políticas que incidem sobre os lucros das empresas, o IRC, mesmo os impostos sobre o trabalho, mas é uma forma de intervir diretamente sobre os salários que não seja de uma maneira simplista, porque a maneira simplista, que geralmente é apontada pela direita, é ganha-se pouco em Portugal. O que nós vamos fazer é diminuir o IRS. E não vou aqui discutir como as propostas que existiram até agora de taxa plana acabam por descapitalizar o Estado, porque acabam por diminuir o IRS proporcionalmente mais a quem ganha mais e, portanto, a quem
tem condições de contribuir mais, mais para o Estado, mas porque a distribuição de riqueza é, sobretudo, uma medida fiscal. Portanto, a fiscalidade deve promover essa distribuição de riqueza e nós não podemos abdicar da fiscalidade enquanto instrumento de distribuição de riqueza. Há um outro problema, a priori, que é preciso que os salários sejam maiores e, portanto, é preciso que os salários brutos cresçam em Portugal, até porque nós temos uma grande massa de trabalhadores, jovens, sobretudo, que ganham o salário mínimo, nem sequer paga IRS e, portanto, para esses, nenhuma medida fiscal poderia ser benéfica, nem levaria a que eles passassem a receber um salário que desse para pagar uma renda de uma casa. Joana, se calhar pegando aí um bocadinho nisso, e desmistificando um bocadinho a maneira como às vezes se olha para o Bloco de Esquerda, muito do programa do Bloco de Esquerda parece ser essa ideia de, como muitas vezes há a fiscalidade, se fala da fiscalidade verde, é uma fiscalidade para o trabalhador, é uma maneira de incentivar as empresas à redistribuição dos seus ganhos que beneficie mais o trabalhador ao nível do seu salário. Isso é interessante como proposta alternativa. A minha questão é, não bastaria isso sem precisarmos de andar a reverter privatizações? Ou seja, qual é que é a necessidade de, impondo essas regras à economia, estar a reverter muitas privatizações que neste momento provocariam se calhar mais problemas ou custariam mais aos cofres do Estado do que tentar direcionar essas empresas nesse sentido? São questões diferentes e têm argumentos e fatores diferentes. A questão da fiscalidade é uma questão de redistribuição de riqueza. Muitas vezes os países mais desiguais não são necessariamente os países mais pobres. São os países onde uma pequena elite financeira ligada ao poder se apropria de uma maior fatia da riqueza que existe e, portanto, não a redistribui e promove a concentração de riqueza. E, portanto, a nossa política fiscal não é tanto para o trabalhador, claro que nós queremos que ela seja justa e proporcional, mas é também uma política fiscal para a economia. Uma política fiscal direcionada para a distribuição de riqueza e para dar capacidade, para dar poder de fogo ao Estado, para depois fazer essa redistribuição e para ter serviços públicos mais fortes. E podemos falar sobre as questões da fiscalidade na área onde nós poderíamos ir buscar muito dinheiro, nos benefícios fiscais que são feitos, no regime para residentes não habituais do ponto de vista do IRS, mas também de benefícios fiscais que não fazem sentido nenhum do ponto de vista do IRC, como o CIFID, o famoso CIFID, que permite que muitas empresas tenham benefícios fiscais sobre o seu lucro. Não estamos a falar de benefícios fiscais sobre os ganhos, é sobre o lucro líquido, desde que invistam muitas vezes em produtos de risco, produtos financeiros de risco, quando esses produtos estão associados a qualquer coisa que tenha a ver com a inovação, mas mesmo sendo produtos financeiros de risco. A questão das nacionalizações tem duas, ou das desprivatizações, digamos assim, têm razões diferentes e ordens diferentes. Eu não tenho medo de falar. Dizer maioria absoluta. Para dizer nacionalização foi tipo dizer maioria absoluta. Eu chamo mortágua, eu não tenho medo da palavra nacionalização, isso é uma coisa que não me... é um receio que não me assiste. Mas quando nós falamos em desprivatizações, há um sentido político nisto, que é, estamos a falar sobretudo das empresas que foram, as mais recentes, que foram privatizadas sem qualquer sentido, e eu até acho que contra a vontade maioritária do povo português. Eu falo, por exemplo, do CTT. O caso do CTT é absurdo. Portugal é o quarto país da Europa, acho que é da Europa, não quero estar a enganar-me na referência, às vezes aparecem como referência a União Europeia, outras vezes ao CDE, outras vezes a Zona Euro. Eu fico pelo meio, digo, da Europa, o quarto país da Europa que tem um serviço postal privado. E vou dar este exemplo porque eu acho que é paradigmático. 3 questões. Era um serviço que dava lucro, ou seja, o Estado podia se financiar com os lucros do CTT e garantir que esse lucro pagava impostos em Portugal e revertia a favor de políticas públicas em Portugal. É a primeira vantagem, em vez de ser distribuída em bolsa aos acionistas privados, portugueses ou não portugueses, que muitos deles até podem, no cômputo da sua riqueza, nem sequer pagar
maioritariamente impostos em Portugal. Portanto, é uma territorialização da riqueza, que nem sempre é fácil fazer só com a política fiscal, porque há muita gente que paga impostos na Holanda, ou porque há um desvio de dinheiro dos lucros, como por exemplo na EDP, que é detida pelo Estado chinês, há um desvio dos lucros para os interesses estratégicos chineses. Aqui há uma territorialização da riqueza. Ponto número 1. Ponto número 2 é garantir que um serviço básico, como é o CTT, não é posto em causa pelo facto de ser detido por entidades que têm outros interesses e têm outras lógicas que não a do serviço público. No caso do CTT isso ficou evidente. Os CTT distribuíram mais em dividendos do que o lucro que os CTT tiveram. Ou seja, eles foram à riqueza acumulada do CTT de quando os CTT eram públicos e começaram a descapitalizar a empresa para distribuir dividendos e para pagar salários milionários aos seus gestores, coisa que uma empresa pública poderia controlar. E, portanto, há uma questão de territorialização da riqueza, sim, mas há uma questão também de interesse estratégico soberano, não é? E quando falamos na energia ou nas telecomunicações, isso é absolutamente evidente. Eu sei que a hipótese é muito virtual, mas nós sabemos que os chineses têm o interruptor da nossa energia, ponto. Não vale a pena estar a discutir se eles vão querer desligá-lo ou não, mas eles controlam não só uma das grandes empresas de distribuição de energia, como a distribuição em alta, através da REN, que é aquela que faz todo o controle da energia do país. Isso parece-me absurdo, que se entregue uma empresa destas tão estratégica para ser controlada ou por privados, ou neste caso por um Estado estrangeiro, que é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Essas são os dois principais argumentos. Há um terceiro argumento que eu acho que não é descabido, que é: há poucos processos de privatização, não quero dizer que sejam todos, mas há bastantes processos de privatização envolvidos em casos de corrupção, troca de interesses, troca de favores, abuso de poder, promiscuidade entre o setor público e o setor privado. Em quase todos os casos de privatização houve um secretário de Estado, um ministro, dezenas de secretários de Estado ou de ministros que entraram na porta giratória entre a empresa privada e os gabinetes ministeriais. E isso coloca não só um saque ao país, como coloca uma grande dúvida sobre, de facto, se estas privatizações foram feitas em nome de qualquer interesse público, ainda que dar uns milhões durante o programa da Troika, mas qualquer interesse público, ou se foram feitas em nome do negócio do costume, e parece-me que muitas vezes foram feitas em nome do negócio do costume. Não te preocupa, só em último follow-up, não te preocupa a possibilidade disso vir a assustar de Portugal uma quantidade grande de investimento pela imprevisibilidade de quando é que as empresas podem ser nacionalizadas ou não? Ou seja, eu percebo os argumentos pró, parece-me que este argumento contra, que muitas vezes é usado, acaba por manter, por ter algum cabimento, não é? A ideia de que não se quer criar instabilidade na economia ao ponto das pessoas não quererem investir em Portugal, que foi uma coisa que se apontou muito às nacionalizações do PREC, por exemplo, foi terem sido muito repentinas e muitas ao mesmo tempo. Eu acho que nós não estamos em vésperas de qualquer período revolucionário. Portanto, não me parece que uma votação massiva. O meu problema é mesmo com a confiança de investidores. Levaria a uma reedição do PREC. Nem o país que nós temos é o mesmo que tínhamos nessa altura. Como é óbvio, o programa de nacionalizações que o Bloco tem é um programa a médio e longo prazo, que tem prioridades, que não passava pela expropriação pura e dura de todas essas empresas.
mas pela aquisição de posições maioritárias nessas empresas, de forma a gerar aquele princípio do quem paga manda, e portanto acabamos com as duas versões desse princípio que nós temos, que é casos em que pagamos e não mandamos, e em casos em que pagamos as consequências das privatizações e as consequências de não mandarmos. É óbvio que isso teria um custo, ninguém duvida, mas a verdade é que estas empresas, todas elas são empresas rentáveis, nós devíamos estar a pensar no custo que perdemos ao longo do tempo. No caso do CTT é ainda mais gritante, porque o mau serviço que os CTT prestam ao Estado seria suficiente, porque os CTT neste momento são o quê? São uma rede de balcões de um banco que foi licenciado para a privatização do CTT, portanto um favor que foi feito pelo Estado, que emitiu uma licença, pediu para que o CTT tivesse a licença bancária para torná-lo mais atrativo, mas do ponto de vista de serviço postal, os CTT são uma concessão, ou seja, eles têm a concessão do serviço postal em Portugal e exercem-na mal, com péssima qualidade. E isso ainda é o Estado que paga e ainda é o Estado que deve ter o poder de controlar. Se ficar por aí uma licença bancária chamada CTT ou outra coisa, isso é um problema do sistema financeiro. Nós também temos algumas propostas sobre isso. A questão é que nós temos que recuperar uma empresa fundamental para o país, que é a empresa do serviço postal, que presta serviço público, e por isso é que os CTT não podem acabar com o serviço postal onde bem quer e bem lhes apetece. Eu entendo que não lhes é lucrativo manter uma agência do CTT aberta em Alvito, para os reformados irem receber as reformas. Eu entendo isso, mas eles têm que estar abertos, porque prestam um serviço público. E aquelas comunidades precisam desse serviço e o Estado tem de garantir, para garantir os direitos daquelas comunidades. Ora, quando nós falamos de serviços deste tipo, eles têm que ser, como é óbvio, maioritariamente públicos, sobretudo quando são rentáveis, mas quando não são rentáveis, como outros serviços não é suposto serem, também. O país tem é que encontrar nos seus instrumentos de igualdade e também, lá está, de fiscalidade e distribuição de riqueza, forma de readquirir essas empresas e quanto ao mais, quer dizer, eu não acredito em nenhuma fábula liberal de que uma empresa com a dimensão da EDP, da Galp ou do CTT passa a ser mal gerida quando vem para mãos públicas. Aliás, a história das nossas grandes empresas mostra que não é bem assim. Aliás, foi nos processos de privatização que elas sofreram as maiores dilapidações dos seus bens. A PT era uma empresa, era um gigante europeu de telecomunicações que foi sendo desmantelada a partir do momento em que foi privatizada. E é essa sim cheia de pontos com os vários processos de corrupção em Portugal. Sim, acho que não devia ser preciso uma pessoa ser do Bloco de Esquerda para admitir isso, não é? Que a gestão pública e a privada há boas e más gestões públicas e privadas, e principalmente que entregar um setor monopolista essencial para o funcionamento do país a uma potência estrangeira, potencial inimiga do Estado português, não é a melhor ideia do mundo. E, portanto, principalmente no caso da EDP, acho que é bastante gritante que se cometeu um erro e não devia ser uma coisa partidária. Neste momento, a não ser que haja partidos pagos pela China, e por acaso neste momento a direção do PSD até posiciona-se contra essa ideia de privatização, sem não fazer nada sobre isso, mas pelo menos acha que isso foi má ideia, já não é mau de todo. Mas é apenas só o Bloco falar disto, que isto é estrategicamente importante para Portugal. Afonso, vai para a tua pergunta. Olha, agora ajudaste-me porque eu estava aqui a pensar como é que ia ligar a PT e estas coisas todas e a EDP a este assunto que vou abordar agora, e tu deste uma boa ideia. Porque eu já sabia as tuas perguntas, só aqui para estragar a magia. Tanto o Bloco como o PSD, por exemplo, falam numa lei de bases em relação à cultura. E minha pergunta para a Joana é, antes de mais, se em relação ao Orçamento do Estado, se a dotação de 1% é algo que é um compromisso, ou se é por decreto, ou se é algo que irá ser incorporado na tal lei de bases da cultura. E se, em relação à lei de bases da cultura, que tanto o Bloco como o PSD falam, mas só abordam no programa em termos indicativos, se já há alguma ideia mais complexa em relação a isso, se há algum espaço para a coisa ser discutida, ou se é uma coisa que cada um tem a sua proposta.
Não conheço a proposta do PSD, sei que a proposta existe no programa, tal como o Bloco há muito tempo reivindica uma lei de bases para a cultura. Consigo relacionar-me com outros processos de construção de lei de bases que já existiram. Os dois mais recentes foram a nova lei de bases da saúde e a lei de bases da habitação, a nova lei de bases da habitação. Parece-me que, seguindo esse exemplo, qualquer futura lei de bases da cultura tinha que partir de um processo muito participado e, portanto, não haver sobre ela aspectos que estejam muito fechados e ouvir o setor. Nenhuma lei de bases que pretenda regular um setor pode ser feita contra os seus protagonistas. Isso não faz sentido e até é bom que ela seja mais participada e escrita, digamos assim, em autoescrita possível. Acho que uma lei de bases desse tipo tem que dar garantias de investimento público, não tem poder para impor 1% para a cultura. Outros países têm esse tipo de limites na Constituição, limites positivos, ou seja, dizer que no mínimo uma percentagem do orçamento tem que ir para a saúde, ou para a educação, ou para a cultura. Portugal, a Constituição não prevê isso, mas pode assumir compromissos que se traduzem em dotação orçamental. O 1% para a cultura, nós acompanhamos essa reivindicação porque achamos que ela se tornou numa grande bandeira do movimento dos ativistas também e do setor cultural em Portugal e ela faz sentido, independentemente de depois percebermos que é pouco e que se calhar devíamos investir mais, mas o 1% é importante. Uma lei de base eu acho que teria sobretudo que dizer ao Estado, teria que regular o setor e teria que regular também ou incluir também a questão do estatuto dos trabalhadores da cultura, que é uma coisa que foi agora aprovada, mas que ainda tem muitos problemas e que não reúne, está longe de reunir consenso nas suas dimensões de proteção social e de combate à precariedade na área da cultura. Mas eu acho que uma lei de bases da cultura tinha sobretudo que assumir as obrigações do Estado na cultura. Qual é a obrigação do Estado do ponto de vista de financiamento? Quais são os modelos de financiamento que encontra? Quais são as obrigações do Estado em relação ao património que é do Estado e que deve continuar a ser? Quais são os limites ou qual é a relação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada? Que tipo de apoio, ou se há diferença entre as iniciativas privadas e as iniciativas que são iniciativas sociais, comunitárias, de milhares de agentes culturais neste país que não se constituam, que não se sobrevivem no mercado, mas dos quais a cultura depende, porque nós olhamos muito, e é bom olhar e também para esse o estatuto dos profissionais da cultura é importante para o mercado, digamos assim, da cultura, que funciona e tem que funcionar, mas o que seria da cultura em Portugal se dependesse do mercado? Não depende, não pode depender, tem que haver serviço público também, e esse serviço público com certeza não são funcionários públicos que vão fazer peças de teatro nem concertos. Esse serviço público tem que ser financiado e acho que as regras devem estar definidas, ou os limites ou os objetivos devem estar definidos numa lei de bases da cultura, que eu neste momento não conseguiria nem que quisesse esmiuçar, porque tem de ser um processo muito, muito aberto de discussão. Ivana, só que uma pergunta seguinte sobre o mesmo tema, mas em relação ao mecenato, por exemplo, as suspeitas em relação à eficácia do que é o mecenato cultural do Bloco em relação ao mecanismo do mecenato em si, ou é por achar que é uma medida ineficaz para chegar a esses agentes todos culturais que temos no país? Nós não temos nada contra que as pessoas apoiem agentes culturais, apoiem a cultura com o seu dinheiro e que sejam mecenas. Está tudo certo em relação a isso. Agora, achar que a cultura de um país se financia pela benevolência de quem tem mais dinheiro é, por um lado, condicionar o desenvolvimento cultural do país e, por outro lado, abdicar desse estatuto e dessa responsabilidade do ponto de vista público, enquanto que o Estado tem e da sociedade enquanto um todo, não é? Antigamente é que os reis apoiavam, não é?
acolhiam na corte e serviam de mecenas para artistas que não tinham outra forma de sobrevivência que não serem acolhidos e serem apoiados pela Casa Real, pela corte, pela monarquia, e portanto fazia sentido, e aliás a cultura e os agentes culturais dependiam desse mecenato. Portanto, que ele exista muito bem, mas eu não quero nem o património português a depender nem o Palácio da Pena a depender do patrocínio de uma grande empresa privada, nem a conservação do nosso património a depender de uma raspadinha. O princípio é o mesmo. Há uma responsabilidade coletiva. Se o Estado assume essa responsabilidade coletiva em relação a uma série de outras matérias, deve assumi-la também do financiamento da cultura, porque ela é essencial para o desenvolvimento do país e é um direito também. Já agora entra aqui. Desculpa, Afonso. Tenho aqui uma pergunta que é um assunto nicho para mim e eu preciso dele. E o meu assunto nicho é: qual é que é a posição do Bloco quanto a castelos e fortes e tudo mais que estão concessionados ou privatizados e que, portanto, se transformam em hotéis ou pousadas? É para desprivatizar isso? É que se for para desprivatizar isso, eu posso ponderar aqui o meu voto. Eu não consigo dar uma resposta absoluta e genérica sobre isso. Há uma certeza que eu tenho: esse património não é para vender. Portanto, é o património histórico que está classificado enquanto património histórico, é um património público, é um património que é de todos. Pode haver algumas circunstâncias que eu não conheço a fundo e, portanto, não me vou meter aqui uma característica que eu não tenho, não procuro falar de coisas que não conheço a fundo. Pode haver algumas circunstâncias em que a concessão, e digo concessão e não venda, ou a utilização desse espaço para fins turísticos ou outros, possa fazer sentido. Não te consigo dar exemplos de que sim ou de que não. Tens aí um exemplo no teu distrito, tenho no Castelo de Alcácer do Sal. Tenho o Castelo de Alcácer do Sal e no Alentejo há imenso. Eu conheço particularmente a Pousada de Alvito, porque é onde eu cresci, e agora lembro-me mais 2 ou 3 exemplos, mas o problema é que as coisas, quando fazem parte da nossa memória histórica, têm que ser preservadas enquanto tal. Se tiveram um papel, se tiveram uma relevância na história do país, nós não podemos vender a nossa história aos bocados. E o património faz parte dela como fazem muitas outras dimensões da nossa história. Portanto, aí está certo. Há uma coisa que eu tenho a certeza, que é: concessionando ou não, permitindo ou não a utilização temporária desse património para fins que não usufruto público, pedagógico, de conservação, de museologia, etc., a única coisa que não é aceitável é haver concessões ou venda de património porque o Estado não se quer encarregar de preservar. Isso não é aceitável, porque isso é vender ao desbarato aquilo que faz parte da nossa história, e isso não parece que nenhum país que se dê ao respeito possa fazer. Ainda tens o problema extra que eu acho que não se percebe nessas concessões, que é fazeres as concessões e não teres a garantia de que vai haver pelo menos uma pequena componente museológica de garante que há uma parte cultural que se pode visitar, que é estranhíssimo para mim. Há o problema da componente museológica e cultural, e há outro problema, que é o usufruto público, que para mim é absolutamente essencial, sobretudo quando este tipo de património está inserido em comunidades que sempre beneficiaram dele, que sempre o utilizaram, pequenas comunidades que cresceram à volta desse património. Portanto, é normal que um sítio como um castelo ou outro tipo de espaços que sempre fizeram parte da vida comunitária continuem a fazer parte dessa vida comunitária, ainda que renovados de alguma forma na sua função ou utilizados parcialmente para outro propósito, mas que eles não sejam vedados, não sejam transformados em condomínios de luxo aos quais só pode aceder quem tem dinheiro para pagar. Portanto, que a parte mais bonita, mais significativa, mais simbólica, historicamente mais importante de uma cidade acaba por ser vedada a quem tem dinheiro para comprar bilhete, parece-me inaceitável.
Desculpa, roubei-te espaço, mas é que esta é das minhas causas políticas mais Não, importantes. É o que dá a ser um eu, pequeno burguês. eu percebo, As causas eu políticas percebo, mais importantes ficam estas. eu percebo, e só aqui recuando um bocadinho, eu acho que devíamos fazer um compromisso, todos os partidos, que era os tais mecenas não deviam dar números a excelentes museus em Belém, porque é um problema e depois a coisa vai abaixo. Exato, Um, é um bom exemplo. não sei se, Joana, não sei se queres ser tu a dar a pergunta agora, ou se queres que eu siga. Segue tu, porque eu injustiçei-te agora, depois fico com a minha peça. Muito bem. Então, pronto, eu como estou aqui, não como Afonso, mas como jornal crónico, vou aqui fazer um pequeno debate sobre a propina zero e até vou pôr aqui se calhar, um papel de advogado do diabo. Mas pronto, o Bloco defende a propina zero, defende uma redução faseada das propinas até 2023. E a minha pergunta, juntando esta redução da propina a zeros e juntando o que é hoje em dia uma licenciatura e o que são as bolsas que só vão até aí e já não vão até aos mestrados, eu sei que o Bloco também defende um máximo de propina em relação aos mestrados. Se é possível ter tudo isto, ou se numa situação mais específica, se o Bloco tiver que escolher entre propina zero ou entre ter mais bolsas, por exemplo, ou entre ter menos custos para alojamento para os estudantes, se o Bloco terá de fazer essa escolha ou se apoiará sempre a propina zero como fundamento base da sua proposta para o ensino superior. Bom, eu agora podia dizer, eu ainda sou do tempo. Não, eu já paguei propinas, mas lembro-me de quando as propinas eram aquilo que devia ser, ou seja, o que estava estabelecido na Constituição do Ensino Superior, é que as propinas eram o financiamento complementar das universidades. As universidades não podiam depender do pagamento de propinas, deviam ter um financiamento público suficiente para se sustentarem e que nem o pagamento de salários, nem as despesas do funcionamento do ensino superior deveria depender do princípio do utilizador-pagador. Esta lógica foi-se desvirtuando ao longo do tempo, com muita permissividade de um país que, apesar de tudo, ganhou alguma capacidade algum poder de compra e algum rendimento que lhes permitiu que o ensino superior se fosse alargando, pagando propinas, apesar de trazer alguma desigualdade. É facto que há alunos a desistir do ensino superior por não terem dinheiro para as propinas. É um facto. E não me parece razoável dizer, mas esses alunos têm bolsa. É estúpido cobrar propinas que depois são pagas por uma bolsa. Não faz qualquer sentido. Bolsa para o pagamento de propinas é uma coisa absurda. A gente vai-te cobrar propinas e a seguir vai-te submeter ao processo de candidatura a uma bolsa em que, se o tipo do lado tiver um rendimento um bocadinho superior ao teu, mesmo que em condições de vida diferentes, já não ganha a bolsa, tem que pagar as propinas e tu tens uma bolsa que cobre exatamente o valor das propinas, acaba-se aí a ajuda do Estado, continuas a ter que pagar a habitação, os livros, a alimentação, as deslocações e tudo o que está associado à vivência do ensino superior. E, portanto, eu aqui considero que o ensino superior tem que ser ele nunca vai ser considerado escolaridade obrigatória, e eu acho que não, como é óbvio, mas o Estado tem que ter uma responsabilidade pela qualificação dos seus cidadãos, pela sua possibilidade de formação ao longo da vida, pela educação que deve que resulta na gratuitidade da frequência do ensino superior. Haverá sempre outras formas das faculdades acabarem por se financiar com taxas disto e coisas do outro, mas a frequência do ensino superior deve ser gratuita, aliás, como estava estabelecido, deve ser o Estado a financiá-la. As bolsas aqui acabam por introduzir um processo que é relativamente arbitrário, porque há sempre quem fique de fora, que é ineficaz, porque cria alguma instabilidade
em quem concorre sobre se vai ter ou se não vai ter. Acabar com as propinas é um processo muito mais simples, introduz aqui a lógica de redistribuição de riqueza que o Bloco de Esquerda defende, que é a redistribuição é feita a partir dos impostos progressivos e depois no investimento em serviços públicos gratuitos, universais e de qualidade, porque na oferta do serviço público tem que haver uma igualdade de circunstâncias para todos e, portanto, que seja gratuita para todos, porque a diferenciação já é feita no pagamento de impostos. Claro que se o Estado investisse também em coisas como residências estudantis para alunos deslocados, também aí esse tipo de bolsas deixaria de fazer sentido e, portanto, eu não tenho essa dicotomia entre a gratuitidade e a existência de bolsas. Eu acho é que é preciso um investimento no serviço público de educação superior, que passa pela oferta de recursos públicos, seja em residências, seja em universidades de qualidade. E que a partir daí se construa um modelo mais igual do que aquele que nós temos hoje e que permita a todos aceder ao ensino superior. Isto já nem para falar, nem vou entrar nas questões das regras de acesso, não vou meter-me nisso. Eu aqui, antes de passarmos para a politiquice, que é a parte que a malta costuma encher a campanha, vamos continuar em policy numa coisa que eu sei que tu gostas e que eu acho que é importante discutir, portanto, totalmente ausente da campanha. Já discutimos cultura, até já discutimos castelo, portanto acho que estamos a variar um bocadinho no que são os temas da campanha. E eu agora queria falar de política externa, porque muitas vezes o que é usado como bicho-papão contra o Bloco são as opções de política externa históricas do Bloco, algumas que já foram mudando ao longo do tempo, algumas que se mantêm mais ou menos iguais, mas as opções de política externa em relação à ideia de sair do euro ou à ideia de sair da NATO. E eu queria saber, a minha pergunta tem duas partes. Uma é se isto é de facto uma prioridade para o Bloco, se o Bloco viesse a integrar um governo, ou seja, se era das primeiras coisas que o Bloco ia à procura era de influência no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou se sentes que é uma coisa usada para assustar as pessoas com a ideia do Bloco no governo. E a segunda é se o Bloco está a sentir, eu noto pelo menos nas declarações públicas que vou vendo, se o Bloco está a sentir, se sentes dentro do Bloco alguma tendência para um reformismo dentro das grandes instituições internacionais que o Bloco já se opôs muito, ou se continuam intransigentes na ideia de sair delas, e se, por exemplo, a vossa posição em relação a uma política externa ativista, que é uma coisa perfeitamente legítima, que acontece, por exemplo, a Suécia tem uma política externa ativista totalmente assumida, no sentido de defender valores de direitos humanos e valores das democracias liberais. Se o Bloco tem essa posição em relação à diplomacia portuguesa, ao ponto de ir mudar as relações de Portugal com os países da lusofonia. Desculpa, a pergunta é complicada. Não, longa e com muitas nuances. Eu quando disseste, tenho aqui um tema que tu gostas muito, eu pensei, educação ou habitação. Pronto, política externa, está certo. Não é um assunto que me desapaixone, aliás é a minha formação de origem, mas não é uma área à qual eu tenha dedicado todo o meu tempo, embora tenha, por exemplo, um ativismo muito grande em relação ao Brasil e uma ligação muito grande com a comunidade de esquerda brasileira em Portugal. Por onde é que eu posso começar? Nós não somos nem o bicho-papão da jangada de pedra, nem os reformistas que abandonaram os seus princípios por qualquer lugar. Em primeiro lugar, nós fizemos parte de uma maioria parlamentar com um acordo escrito em 2015, não estava lá a saída da NATO, é absolutamente absurdo achar que nós colocaríamos questões que são questões de princípio e questões profundamente ideológicas, questões aliás, de definição
constituinte de um Estado, ou seja, para haver uma saída da NATO significa que tem que haver uma maioria social que o entenda, não é? Que entenda que aquela pertença não dignifica o nome do país, que aquela não é a forma como Portugal quer estar no mundo. É um debate que nós temos, é uma posição que não abandonamos, mas não é uma posição que se põe à cabeça de uma negociação sobre uma maioria parlamentar, como é evidente. Tem a ver com a definição do país no mundo, e embora nós tenhamos posições muito fortes sobre ela, posições ideológicas, sabemos também que não são medidas que se tomem de um dia para o outro contra a maioria da população. O nosso processo é mais longo, não desistimos dele, mas é mais longo, é mais pedagógico. E mantemos a sua pertinência. Nós continuamos a achar que há guerras a mais no mundo, a maioria delas, se não quase todas, por nenhum motivo que se possa dizer, foi um motivo nobre, nós não queríamos, mas tivemos que pegar em armas e ir ali dar cabo daquele país e matar tanta gente. Não há nenhuma. A maior parte das regras das guerras em que os países da NATO estiveram envolvidos tiveram a história que tiveram, também não vou entrar por aqui, portanto não tenho, acho que o país não deve ter particular orgulho em fazer parte dessas intervenções, e que deve ter uma postura no mundo que se baseia não vou dizer no pacifismo, porque não é essa ingenuidade que nós temos, mas que se baseia numa política de não armamentista, não bélica. Em relação à Europa, a construção europeia e, sobretudo, a construção, eu acho incrível que em Portugal se ache que a Alemanha ia abdicar da moeda mais forte da Europa em nome de uma coisa que a prejudicasse. E, portanto, achar que o euro ia ser construído em nome dos interesses partilhados de todos os países europeus que têm economias tão diferentes e não à luz daquilo que a Alemanha achava que era necessário para a sua economia, que é uma economia exportadora de bens com muita tecnologia e de bens caros, de muito armamento, de muita tecnologia, com um grande excedente orçamental e que, portanto, ganha com uma moeda forte. Aquilo que aconteceu a Portugal com o euro é que nós não temos, por um lado, a capacidade de financiamento que a Alemanha tem, e a Europa tirou-nos isso. A Europa também não nos dá instrumentos de financiamento, portanto, dá-nos uma moeda única, mas depois, na altura de nos financiarmos, manda-nos sozinhos para os mercados financeiros, submetidos a todo o tipo de especulação. Portanto, a Europa deixou-nos sem capacidade de financiamento, tirou-nos o controle monetário, que é uma das principais medidas de política económica, com um modelo de exportação de baixo custo, e agora disse: desenrasquem-se no mercado aberto e no mundo. E aquilo que as elites entenderam, as elites económicas, do desenrasquem-se é baixem salários. Porque não há outra forma de competir no mercado internacional para quem não tem controle da sua política monetária. E quando eu digo política monetária, não é só a moeda, é também os juros, é também tudo o que está associado à inflação e toda a política que o BCE faz. E que te dizem, agora vocês vão à vossa vida, e em cima disso, não só não têm a política monetária, como têm aqui uns tratados que dizem que vocês não se podem endividar, nem podem contrair déficit. Outros dois instrumentos de macroeconomia que estão a dispor dos Estados. Portanto, amarraram-nos as mãos, proibiram o investimento público, porque na prática é isso que faz, enfiaram-nos em uma série de regras de concorrência, mas retiraram-nos a possibilidade de concorrer nesse mercado aberto. E o euro foi, desde o início, teve essas desvantagens para nós. Desvantagens que são exatamente o espelho das vantagens que teve para a Alemanha. Agora, o euro existe. E nós temos dito é que a Europa, nós somos por natureza anti-isolacionistas, o Bloco de Esquerda. Achamos que o socialismo precisa de escala. Agora, a Europa, com os tratados que tem, feitos no auge do neoliberalismo, feitos para promover as privatizações, feitos para promover a concentração, aliás, viu-se a intervenção da Europa durante a crise financeira, que foi para concentrar a propriedade dos bancos fora de
de Portugal e, portanto, garantir que havia uma concentração da propriedade dos brancos, que não restaria nenhum banco português, nem nenhum banco com capital português, e, portanto, os desígnios desta União Europeia, nos seus tratados e na construção do euro, foram feitos para beneficiar determinadas economias, que não são a economia portuguesa, nem são aquilo que mais beneficia a economia portuguesa. Eu também gosto de ir à Espanha e não ter que trocar pesetas. Gosto. Mas o euro não é só isso. O euro é uma política monetária. É um banco central independente. Porque essa foi a escolha da União Europeia. Há outros bancos centrais que não são independentes. A Fed não é independente. O Banco Central da Austrália não é independente. São, de alguma forma, controlados por uma política económica que é escrutinada. Um Banco Central pode ter como objetivo controlar a inflação, como o nosso tem, e, portanto, o nosso europeu mantém ali, ajusta as taxas de juros, está-se a lixar para o resto, ou pode ter como objetivo o pleno emprego. E, nesse caso, tem políticas de financiamento à economia e aos Estados que têm outros objetivos. E, portanto, nós achamos que a União Europeia tem esta construção, para já neoliberal e depois vincada pelos interesses da Alemanha. O que nós sempre dissemos, para ser muito, muito clara, é que um país com uma política maioritariamente decidida pelo Bloco de Esquerda trataria de fazer o que tivesse de ser feito. Desprivatizar a economia, introduzir fatores de igualdade salarial, alteração das políticas laborais. E se a Europa entendesse que isso era razão para nos expulsar, então nós faríamos esse combate. Mas o nosso combate primeiro é pelos direitos de quem aqui trabalha e não cedermos aos interesses de outros países. Só aqui tínhamos aqui duas perguntas, uma sobre o que é que seria a alternativa, não sei se a alternativa do Bloco era no sentido de mudar o funcionamento do euro, como agora falaste no funcionamento do Banco Central Europeu, ou se seria no sentido de regressar à moeda própria, e quanto à NATO também, qual seria a alternativa à pertença de Portugal à NATO, sendo que é há muito tempo um quase imperativo de segurança de Portugal pertencer a um quadro de aliança com a maior potência atlântica e com a maior potência e com as maiores potências europeias, para evitar uma perda de independência. É um dito imperativo histórico da política externa portuguesa. É a garantia de soberania através de uma política de alianças sólida. Portanto, quais é que seriam as alternativas do Bloco às duas coisas? E já agora que não foste lá, qual é que seria a posição do Bloco na política externa perante ditaduras como Angola, estados instáveis como a Guiné ou Moçambique e com percursos de direitos humanos questionáveis, um pouco quase cleptoestados no caso do que se passa neste momento com o funcionamento do tráfico de droga em Cabo Verde, ou mesmo com o Brasil e com as críticas que o Bloco tem feito à atual presidência do Brasil. Se o Bloco teria uma postura diferente também no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa. Bom, em relação à NATO é uma instituição anacrónica. A NATO devia ter morrido com o Pacto de Varsóvia. Não faz sentido. É uma coisa que atrapalhou o desenvolvimento da política mundial. Não ajudou em nada. Atrapalhou, levou no sentido errado, do ponto de vista da segurança de Portugal, que está à vontade de rir. Historicamente, só há um país que pode pôr em causa a nossa independência e soberania, e vamos considerar que eles queriam, não é? Que é a Espanha. Achar que perante uma invasão espanhola era do nosso lado que a NATO ficaria é muito pronto, é tão absurdo quanto achar que Espanha nos vai invadir. Portanto, nós não temos um problema de defesa nacional. Há outros Estados que podem ter, olha a Palestina, por exemplo. Nós não temos um problema de defesa nacional, não temos uma independência ameaçada, nem pelo contrário, também não lutamos
pela nossa independência, nem pela emancipação, nem pela autodeterminação em relação a outro Estado. A nossa participação na NATO serviu única e exclusivamente para dar nome e ter fotografias vergonhosas ao lado de líderes que lançaram guerras criminosas contra povos inteiros, sob os mais variados pretextos. E, portanto, não encontro, do ponto de vista nem histórico, nem atual, qualquer razão para a pertença à NATO. Também não encontro, fora do interesse dos Estados Unidos e da particularidade da União Europeia, com as suas dificuldades, também nenhuma razão para a NATO existir. Eu acho que me perdi numa pergunta que tu fizeste, entretanto, mas em relação à política externa. Portugal tem comunidades, em primeiro lugar, Portugal tem comunidades portuguesas muito pelo mundo todo. Tem no Brasil, tem na Venezuela, tem, só para falar de sítios em França, só para falar de sítios onde meu pai esteve imigrado, onde eu tenho família, mas em muitos países. E, portanto, independentemente da nossa consideração sobre esses Estados, é dever de Portugal manter uma relação institucional que permita salvaguardar os direitos da comunidade portuguesa e apoiar a comunidade portuguesa em qualquer país. Coisa diferente é aquilo que alguns governos em Portugal fizeram, que é, como aconteceu, por exemplo, com Isabel dos Santos, que é encobrir, apoiar ou negociar diretamente com os interesses de Estados não democráticos que reconhecidamente fazem violações graves dos direitos humanos do seu povo, que estão envolvidos em escândalos institucionais, nacionais, de corrupção. Isso são coisas diferentes. E, portanto, uma coisa é a relação institucional que é preciso ter com algum Estado, até para proteger as nossas comunidades. Coisa diferente é sermos amiguinhos do presidente de Angola ou de qualquer ditador que decida governar um outro país qualquer. Dito isto, nós temos umas linhas orientadoras de política externa que se baseiam precisamente na questão da construção da paz, da defesa dos direitos humanos, do reconhecimento da autodeterminação dos povos sem Estado, dos povos que são oprimidos, da solidariedade, da cooperação e, como é óbvio, nós enquadramos aí, não só aí, mas também na nossa perspectiva histórica sobre a invasão desses países, a nossa relação com a CPLP, que existe, ela é factual, não é? E são esses os princípios pelos quais nós orientamos a nossa política externa. Não creio que seja o tema quente destas eleições, mas ficam umas ideias. É só para variar um bocadinho, também podíamos de facto ter ido à habitação, mas não vamos chegar lá porque vamos passar à politiquice. Mas de facto a habitação, dentro do que nós tentámos variar dos temas da campanha, não deu para tudo, mas quem também seguir um bocadinho do percurso verá que a habitação é uma prioridade tua. O teu lema de campanha Almada foi uma casa, uma causa, ficou na cabeça até agora, portanto comunicacionalmente há de funcionar bastante bem. E no tema da educação também acho que vamos guardar para chatear pessoas de direita, mais do que para debater com pessoas de esquerda. Afonso, o Afonso tem uma pergunta que eu achei uma pergunta com uma construção. Política externa, aquelas coisas que ninguém olhou para os vários programas eleitorais, eu estou aqui prontinha para responder. Depois aquelas em que... Não, Joana, esta pergunta está mesmo direcionada para a Joana, portanto não há maneira de ser para outra pessoa. Não, é só para a Joana mesmo. Podem escolher à vontade. A minha pergunta, porque sei que a Joana é uma grande apreciadora de fado e de Amália, e portanto não resisto a provocar um bocadinho agora, e adaptei o fado Amália ao bloco. E portanto não vou cantar, infelizmente, mas o bloco
tens na vida que amar, o PS, são ordens do senhor eleitorado. A pergunta é se o Bloco já voltou à procura daquele amor, se com ou sem fé. Com ou sem? Fé. Fé. Ui, isso Não estavas à espera desta. Sim, Não. da Amália. Isto demorou-me uma tarde inteira. Não estava, mas felizmente a minha ligação ao fato tem muitas raízes, não é, também tem uma raiz política, mas não é esta. A geringonça não foi uma questão de fé nem de moral. E muitas vezes este debate a que tu chamaste de politiquice resume-se: epá, eram amigos e depois fizeram não sei o quê, isto não se faz. Não é uma questão moral, não é uma questão de agradecimento, não é uma questão do que está certo ou errado, nem é uma questão de fé nem de crença num PS desconhecido ou num PS vindouro, outro que não aquele que existe atualmente. A geringonça foi uma questão de circunstância, de oportunidade e de condições práticas. Deputados do Bloco, mais deputados do PS, mais deputados da CDU, igual a mais deputados do PSD e CDS. Ok, pronto. Então, agora que a matemática está feita, vamos conversar sobre política. Em que todos tinham, obviamente, interesse em afastar a direita do poder. Todos faziam disso uma parte muito grande dos seus programas eleitorais, travar o empobrecimento, fazer uma recuperação de rendimentos, e foi possível, com isso, estabelecer um programa mínimo de entendimento. Aquilo que nós estamos a dizer agora não é muito longe disso, que é o país tem que continuar esse caminho de recuperação de rendimentos que fez durante o período da geringonça. Ele resultou bem para a economia, resultou bem para as pessoas. Não há razão para travar esse percurso. A única coisa que pode travar esse percurso é não se chegar a acordo sobre as políticas que se quer seguir, ou não haver a maioria de deputados necessária. Aquilo que está em jogo nas próximas eleições, ao contrário do que António Costa parece querer acreditar, não é apenas quem é que no dia 30 se autoproclama primeiro-ministro. Nós já devíamos ter aprendido alguma coisa com 2015. O problema das próximas eleições é quem é que é a maioria no Parlamento. E se essa maioria está ou não disponível para negociar um programa que lhe permita governar a 4 anos, com toda a estabilidade que todos anseiam, mas com políticas concretas. E é aí que se coloca muitas vezes a questão: o Bloco zangou-se. O Bloco não se zangou com ninguém. Se o Bloco andasse aqui por humores, nós não tínhamos, não éramos um partido político, estávamos na televisão a fazer programas da tarde, a lançar cartas, qualquer coisa. A questão não são humores. Nós o que achamos é que não vale a pena, e foi essa a consideração, a avaliação que fizemos sobre os 2 orçamentos de Estado, não vale a pena pretender fingir que existe uma maioria que depois não consegue sentar-se para chegar a acordo sobre entendimentos mínimos. Se o Partido Socialista quer governar como se tivesse maioria absoluta, então tem que merecer essa maioria absoluta. Aquilo que acontece é que parece evidente que o país não quer dar essa maioria absoluta ao Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista também deveria perceber esse recado, digamos assim, e abrir a possibilidade das negociações à esquerda. Aquilo a que o Bloco vai, já toda a gente sabe. Nós não somos de sacar um trunfo na manga para sair da NATO, para meter em cima da mesa das negociações, para boicotar qualquer tipo de negociação ao início. Nós não fazemos isso. Aliás, todas as nossas propostas, o grosso das nossas propostas orçamentais, sobre as quais nós não chegámos a acordo nos últimos orçamentos, eram conhecidas há muitos meses pelo Partido Socialista, e há muitos meses que não se saía da cepa torta em relação a elas. Portanto, mesmo aquela questão de não deixar o orçamento ir à especialidade, não tem a ver com deixar ou não deixar. O Partido Socialista
nunca aceitou as propostas que o Bloco de Esquerda fez e que eram tão estapafúrdias como o investimento do SNS em determinados termos, a alteração das leis laborais para permitir o aumento do salário médio. Já toda a gente tem a lenga-lenga, o fator de sustentabilidade por causa dos cortes nas pensões mais baixas, já toda a gente tem a lenga-lenga. São medidas não só que o país tem capacidade para promover, são medidas que eu acho que não são medidas que o Partido Socialista possa dizer que são de princípio para rejeitar, pelo contrário, se houver condições que obriguem à negociação destes partidos, então eu acho que são as condições mais básicas para um programa que pretenda combater a direita e continuar o percurso de recuperação de rendimentos e de investimento nos serviços públicos. Agora vou eu para a parte da política e para perguntar, o Bloco está num momento de aparente porque eu, apesar de tudo, acredito em sondagens, e as nossas sondagens em Portugal têm um histórico em legislativas de grande acerto, margens de erro de 2, 3% em termos médios, portanto, parece evidente que o Bloco se posiciona neste momento para ter, pode mudar até ao fim da semana, mas posiciona-se para ter o pior resultado desde a última vez que o PS teve exatamente esta estratégia de responsabilizar o Bloco por um governo do PS inoperante, que foi quando José Sócrates culpou o Bloco pelo chumbo do PEC 4. O Bloco vem também de umas autárquicas muito difíceis, em que foste das poucas resistentes a uma onda que levou a grande maioria dos vereadores que o Bloco de Esquerda tinha pelo país. Dos 12 sobraram 4, com ainda uma independente em Oeiras apoiada pelo Bloco, mas no máximo 5 dos 12, portanto 7 o Bloco perdeu. Sendo o Bloco a anterior terceira força política e parecendo a estratégia atual manter o Bloco como terceira força política, eu acho que faz sentido, porque o Bloco é, por exemplo, o partido barragem que poderia, ficando em terceiro, impedir o Chega de eleger em Santarém, eventualmente em Leiria, mas principalmente em Santarém, em Faro, em Braga e Aveiro, e que neste momento está numa posição de fragilidade em que isso não parece possível. O que é que será um Bloco com... Acreditas nisto, ponto número 1, que o Bloco vai num cenário em que o Bloco passa para menos de metade em termos de grupo parlamentar? Achas que a estratégia mais eficaz é esta de combate direto à extrema-direita? No outro dia chamavam-lhe a estratégia Ana Gomes, de querer ficar à frente, por pouco, mas pelo menos à frente? Ou achas que esse risco não existe? E se achares que existe e que o Bloco está num momento de fragilidade, porquê é que achas que a culpa é do PS? Achas que o facto de ter aparecido um Chega tão claro no combate à corrupção, claro no sentido discursivo, no sentido de prática é uma aldrabice, mas no sentido discursivo, a dar uma opção diferente de partido anticorrupção, que antes era um campo único do Bloco, o Bloco era o único partido parlamentar que realmente denunciava estas questões, e agora aparece o Chega, que se calhar vai buscar um bocadinho de eleitorado menos ideológico, anticorrupção. O que é que te parecem as principais razões, ou achas que isto, pronto, é tudo treta, é tudo sondagens e o Bloco vai ter os mesmos 10% de 2019? Não vou comentar sondagens, não comento quando são boas, não comento quando são más, mas comento análises políticas. É inegável, eu não vou com isso justificar resultados que ainda não existem. São fatores de análise diferentes. Um fator de análise que nós já sabíamos, e já sabíamos há muito tempo, não é de hoje, é que há uma viragem à direita. Essa viragem deu-se em toda a Europa. Portugal até resiste a ela com alguma capacidade da esquerda de manter posições importantes. Eu estou convencida, como acho que muita gente está convencida, que aquilo que atrasou e diminuiu a intensidade do crescimento da extrema-direita em Portugal foi a geringonça. Há, obviamente, outros fatores que tiveram a ver com o governo do PSD e do CDS, mas há claramente na Europa uma tendência de viragem à direita que nós queremos estancar.
E, portanto, o nosso objetivo, nós temos vários objetivos nestas eleições, um deles é, obviamente, que não haja maioria absoluta do Partido Socialista, achamos que ela é perigosa para o país, mas decorre daí também, por maioria de razão, que nós queremos impedir a existência de um governo de direita. E, portanto, definir como objetivo que o Bloco de Esquerda fique em terceiro lugar nas eleições e, portanto, que se mantenha como terceira força política, tem aqui várias funções do ponto de vista da democracia. Em primeiro lugar, é dizer que o Bloco é parte da solução de governabilidade que for feita com a esquerda e ao mesmo tempo, impedir que seja o Chega a determinar essa governabilidade. Portanto, dizer o Bloco quer ficar em terceiro lugar à frente do Chega não é apenas dizer nós queremos ficar à frente da extrema-direita, nós queremos sempre ficar, aliás, nós queríamos que a extrema-direita não tivesse voto nenhum, portanto, nós queremos sempre ficar à frente da extrema-direita, mas nestas eleições em particular sabemos que isso pode determinar a governabilidade e pode determinar o próximo governo, se é um governo do Partido Socialista ou se é um governo do PSD com os seus aliados de extrema-direita. E por isso é que eu há bocadinho dizia, cante vitória quem cantar na noite eleitoral, é a maioria dos deputados que vai determinar qual é que será o próximo governo. Logo de Esquerda, a terceira força política, mais força para fazer essa determinação. Nós não temos, nem nunca tivemos sobre as nossas votações do Orçamento de Estado objetivos eleitoralistas nem taticistas. Quer dizer, está na cara que não era essa, nós vemos para a frente, não é? Houve, de facto, um desacordo sobre se aquela política orçamental era a que permitiria fazer face às crises do país. A crise da habitação, ao investimento necessário na educação, ao investimento na saúde, à crise pandémica, à crise climática, a pelo menos uma resposta que se visse em algumas destas matérias. E chegámos à conclusão que o Partido Socialista estava muito aquém, não só do que era possível, mas do que o próprio Partido Socialista tinha permitido. Eu relembro que o orçamento suplementar não foi executado em 7 mil milhões. 7 mil milhões que estavam lá destinados e que não foram gastos, em plena crise. Os apoios à habitação tiveram uma execução vergonhosa durante a crise. Portanto, prever verbas que são para apoiar as pessoas ou as empresas ou o emprego e depois não as gastar é uma nova forma de não as orçamentar e, portanto, inflacionar a forma da austeridade mesmo, não é? Eu não confundo a austeridade com estagnação. A austeridade é cortar. E ninguém cortou salários aqui. Portanto, é preciso distinguir as coisas, porque não daqui a nada são todos da austeridade, são todos fascistas e já ninguém é nada. Portanto, fascistas são só alguns e praticar a austeridade até este momento é exclusivo do PSD e do CDS na última década. E do PS e do PS na fase do Sócrates. O que, aliás, acabaste de responder à pergunta sobre o PEC 4. Não só as questões não são comparáveis, como está na cara que o PEC 4 acabou em Évora, não é? Portanto, não... mais especificamente num estabelecimento prisional e, portanto, eu acho que já ninguém duvida que a nossa oposição àquele governo de Sócrates era muito mais do que justificada. É de natureza diferente agora aquilo que nos levou a não votar a favor dos orçamentos. Estivemos lá para votar o orçamento suplementar, precisamente achávamos que era um ponto positivo no meio de uma estagnação. Um orçamento suplementar vai permitir fazer os investimentos, pelo menos para responder à pandemia. Conclusão, vai o governo e não cumpre, não o executa. O Bloco de Esquerda tem soluções para os problemas do país. Essa coisa dos partidos de protesto é uma belíssima narrativa que os partidos que se arrogam a si próprios o direito exclusivo de governar ou de serem maioritários inventaram, que é partidos de protesto são os partidos que estão na oposição e que não dizem amém por qualquer coisa. Não, nós temos soluções para a maioria dos problemas, temos propostas para elas e, portanto, não podemos pura e simplesmente deixar passar
documentos estruturais para o país, como são os orçamentos ou outros documentos, vendo que eles não têm as soluções mínimas para responder ao Serviço Nacional de Saúde, para responder a quem trabalha, para responder ao salário, vendo que havia alternativas viáveis para a justiça fiscal, para aumentar as pensões de miséria, para a justiça também na segurança social, e dizer, muito bem, nós vamos deixar passar tudo e vamos negar ao país o compromisso eleitoral com o qual nos apresentamos. Isso nós não podemos fazer. E, portanto, quando nós dizemos que voltamos a estar disponíveis para conversar, é porque sempre tivemos. O Partido Socialista quis fazer a sua tentativa de ir à procura da maioria absoluta. Mais uma vez, não tem considerações morais sobre isso. Cada partido faz a sua avaliação dos seus interesses em cada momento. Não acho certo nem errado, mas é um facto para análise. Joana, desculpa interromper, mas aí há, por exemplo, o que se olha hoje em dia, olhamos para a Alemanha e vemos um governo de coligação e um plano estruturado de uma coligação, e a minha pergunta era se achas que um eleitorado de esquerda neste momento, se há algum eleitorado de esquerda à procura de um tipo de geringonça que seja mesmo uma coligação com mais, usar esta expressão, mais skin in the game, ou seja, que o Bloco tenha ministérios, por exemplo. Se é uma opção viável, sequer. Eu acho que isso não está em cima da mesa quando neste momento o Partido Socialista, agora mudou ligeiramente a agulha, mas quando o Partido Socialista tem tido uma estratégia que, aliás, confirma a ideia de que... Até já fala com o PSD, já mudou completamente a agulha. Isto confirma a ideia de que a crise política tem a sua artificialidade, não é? O sentimento não é provavelmente uma crise política do pântano e da instabilidade. Foi criado. Quando é que se cria o pântano? Quando o Partido Socialista, mesmo vendo que a maioria absoluta não está ao seu alcance, diz maioria absoluta ao caos. O que é esse caos? É tudo. Pode ser um bloco central, pode ser umas conversas aqui e ali com o PAN, pode ser não sei o quê, passa de dizer ao Jerónimo de Sousa eu não tenho confiança em si ou no seu partido, já não me lembro qual foi a expressão, perdemos a confiança na CDU, para depois vai debater com a Catarina Martins e diz vocês deixaram-nos a nós e à CDU na mão. A mesma CDU em quem ele tinha perdido a confiança, de repente já era merecedora de confiança, o Bloco de Esquerda que já não se tinha portado bem, dá um salto daí para o Bloco Central, daí para a maioria absoluta. Até parece o número 2 daquele gajo que vocês combatiam e acabou em Évora, assim pelo estilo. Não, o que eu digo é que há aqui obviamente uma tentativa do Partido Socialista de chegar à maioria absoluta. E eu espero que, ao tentar fazer o discurso de a maioria absoluta ou o caos, que só é credível se o próprio António Costa queimar as pontes que existiam para a esquerda, eu espero que não tenha sido esse caminho único de António Costa abrir as portas a um crescimento da direita em nome da suposta estabilidade que o António Costa tanto apregoa, mas ao dizer que a única via para a estabilidade é a maioria absoluta, porque não está disposto a negociar com a esquerda, mesmo que a maioria do Parlamento, expressa pela maioria dos votos dos portugueses, diga que é essa a solução que preferem, não é? E é isso que António Costa tem dito. Tem dito que não está disponível para essas negociações e, portanto, é o próprio Costa a introduzir condições de instabilidade e condições de pântano naquilo que, como o Afonso disse, em qualquer outro país europeu passou a ser o novo normal, que é a inexistência de maiorias absolutas e a negociação de acordos, mais permanentes ou menos permanentes, mas a negociação de acordos para que governos minoritários possam governar. Se António Costa prefere o modelo limiano, veremos quem é que é o principal fator de instabilidade no país e esperemos que isto não custe uma maioria de esquerda que Portugal precisa e com as políticas que eu acho e que o Bloco de Esquerda acha que são essenciais para combater as várias crises, inclusive aquelas que nós não falamos, como a da habitação e a crise climática. Ou seja, para uma maioria de esquerda, eu entendo, portanto, a CDU e o Bloco terem mais de 50% dos votos, é isso? Não, com a maioria de esquerda é uma maneira de... Como é que o PS conta nisso? Com esta postura, como é que o PS conta na esquerda? E não no centro sincrético e populista? Na verdade, é mais
seria mais correto dizer uma maioria à esquerda, mas popularizou-se essa expressão para o apoio dos partidos da esquerda a um governo minoritário do Partido Socialista. E acho que é dessa forma que é entendida a expressão, e não ainda como a maioria da esquerda parlamentar no governo, no caso a CDU e o Bloco de Esquerda. Há um cenário curioso em que a União Europeia, neste caso o Conselho Europeu, que acaba por ajudar à esquerda. Há sempre este cenário que pode acontecer e que até seria engraçado. Como é que tu vês isso a acontecer? Não é agora, é em maio. Agora não sei se Eu dá. não faço conjecturas sobre... Não, eu também não. Eu estou aqui como só moderador. Isto é só conjectura mesmo. Pronto, mas assim com este endorsement que os dois fizeram ao Pedro Nuno Santos, eu acho que podemos dar por terminada a nossa conversa. Tu e o Afonso? Sim, tiveram os dois, mostraram aqui os dois claramente interesse na ideia de um PS à esquerda, não é? Estou a brincar. Não. Era uma brincadeira. Eu acho que o PS tem o seu caminho e fará o seu caminho. Esse caminho não tem sido o da esquerda, pelo contrário. O que eu quero é que o Partido Socialista entenda quais são as consequências de quebrar as pontes que construiu com os partidos de esquerda e quais são os perigos que isso traz para a governabilidade do país, para a estabilidade que tanto apregoa e para a possibilidade da direita voltar a governar. Mas isso é tudo contas. É tudo contas que vêm com o NIF do Partido Socialista. Eu não me ponho nisso e muito menos na disputa interna de qualquer partido. Tomara a mim que não se ponha na do meu, quanto mais na dos outros. Eu também aqui rejeito qualquer tipo de apelo, não só enquanto Afonso, mas também enquanto crónico, atenção. Enquanto crónico. Também era só para mandar esta bucha de que o PS, enquanto for liderado por Costas e Medinas, é um partido apolítico cuja única vontade é manter-se na gestão do poder e não tem qualquer ideia sobre absolutamente nada. Mas pronto, isto é só para fechar a conversa em beleza. Dito isto, Joana, muito obrigado por teres vindo. Foi muito divertido e esclarecedor. Espero que as pessoas tenham ficado esclarecidas. Se votarem em Setúbal, já sabem que podem votar na Joana mesmo. E na Diana. Quem é que vem a seguir? A Diana Santos. Diana Santos. E se foste a primeira a fazer isso, hein? Todas as outras pessoas acabaram de perder pontos porque eu disse podem votar na pessoa e elas não disseram o nome de mais ninguém. Mas também se percebe que o Miguel Costa Matos estaria a dizer o nome do Sérgio Sousa Pinto e eu acho que aquilo ainda o engasgava. Mas muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Afonso, por me teres ajudado. Muito obrigado. E pela tua pergunta. Agradeço também à Joana. Em nome do Crónico também agradeço à Joana. Espero que sigam o Crónico, quem está aqui ainda não segue. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado e boa sorte. Adeus.